Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos conhecer a notação científica e vamos também ver como esta notação diferente pode ajudar a gente a fazer alguns tipos de cálculo. Eu coloquei aqui uma situação para a gente analisar que pode de repente cair numa prova, pode cair num concurso, pode cair num vestibulinho, num vestibular. Então vamos ver o que está dizendo aqui no texto. No estado de São Paulo, existem 44.840.384 habitantes. A área territorial do estado é de 248.219 km². Calcule a densidade demográfica de São Paulo. Tá? Então, densidade demográfica é um assunto que é estudado na geografia, mas as matérias acabam se entrelaçando. Então, geografia não é separado da matemática. Muitas coisas a gente tem que usar as duas matérias ao mesmo tempo. É o que está acontecendo aqui. Para calcular a densidade demográfica de um estado, de um país, de uma cidade ou até de um quarteirão, a gente precisa de duas coisas. Saber quantos habitantes tem e saber qual é a área daquele estado, daquele município, tá? Em quilômetros quadrados. E a gente faz a divisão, divide o número de habitantes por essa área. E esse resultado vai dar quantos habitantes tem por cada quilômetro quadrado. Então, vamos ver em São Paulo quantos habitantes existem por cada 1 km². O que é 1 km²? Imagine um quadrado grandão que tenha 1 km de lado. Tá? Então, ele tem 1 km, 1 km, 1 km, 1 km. E dentro desse quadradão, vamos ver quantas pessoas existem em São Paulo. Aí vamos preparar a nossa conta aqui. Então, para saber a densidade de São Paulo, eu vou pegar o número de habitantes, 44.840.384, e vou dividir por 248.219, que é a área do estado de São Paulo. Bom, imagine que você está numa prova, num vestibular, num vestibulinho, num concurso e não possa usar a calculadora. Como que eu vou fazer essa conta aqui? Eu tenho que pegar aqui, ó, 44.840.384 e vou dividir por 248.219. E olha a fria que vai ser essa conta, né? Eu tenho lá um número com 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais dentro da chave. Eu tenho que começar então com 6 casas decimais aqui, fora da chave. E ficar vendo quantas vezes esse número cabe aqui, depois fazer o resto. Meu Deus, já deu para assustar essa divisão aqui. Se você tiver uma calculadora, fica fácil, porque você vai lá na calculadora, digita os números, faz a divisão e vai encontrar aproximadamente 180 habitantes por quilômetro quadrado, que é a densidade demográfica de São Paulo. Então, em cada quilômetro quadrado de São Paulo, existem 180 habitantes. Mas não é assim, né, que totalmente divididinho, que em cada quilômetro quadrado do estado de São Paulo tem 180 habitantes lá dentro. Obviamente, em alguns lugares tem mais gente e outros lugares tem menos. Tem região de serra, região que tem mato. Mas isso é uma média, tá? Se a gente fosse distribuir certinho, cada quilômetro quadrado do estado de São Paulo teriam 180 habitantes. Então, é um dado para a gente ter uma ideia, mas não é a realidade absoluta, né? Não vamos pensar que se eu medir agora 1 km² aqui, onde eu estou, eu vou encontrar 180 pessoas exatamente lá dentro. Pode acontecer, mas não é exatamente a realidade. Então, será que existe algum meio de eu chegar nesses 180 sem ter que fazer essa divisão aqui monstruosa? Então vamos ver aí a dica que eu vou dar para vocês. A notação científica, ela é uma escrita diferente para números que são muito grandes ou números que são muito pequenos. Tá? Então,
30 bilhões, 853 milhões, 765 mil, não, eu posso, de repente, transformar isso numa notação científica e ficar com uma escrita menor, tá? Os números muito, muito pequenos também podem ser escritos na notação científica, tipo 0,00000001, tá? No encontro de hoje eu só vou comentar sobre números muito grandes. E num próximo encontro a gente comenta também sobre números muito pequenos, que também utiliza-se a notação científica. Para utilizar a notação científica, a gente vai precisar de potências de base 10. Eu coloquei aqui algumas potências de base 10, porque a gente vai perceber uma regularidade que ajuda a gente a calcular esse tipo de potência. Vamos calcular alguma delas aqui. Olha, 10 elevado a zero, nós vimos aí já nos encontros passados que todo número elevado a zero é igual a 1, menos o próprio zero. 0 elevado a zero é uma indeterminação. Agora, 10 elevado a zero não é 0 elevado a zero, então sempre fica igual a 1. O 10 elevado a 1, a gente também já viu nos encontros passados que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então aqui vai dar 10. Agora 10 elevado a 2, eu tenho que fazer 10 vezes o 10, que vai dar 100. 10 elevado a 3, eu tenho que fazer 10 vezes o 10 vezes o 10. Já vimos aqui que 10 vezes 10 dá 100, e 100 vezes 10 é só acrescentar mais um zero, vai dar 1000. Vamos dar uma paradinha e vamos ver o que está acontecendo. O 10 elevado a zero foi o número 1 sem nenhum zero do lado dele. Ó. O 10 elevado a 1 foi igual ao número 1 com um zero. Olha o expoente aqui, ó, apenas um zero. 10 elevado a 2 deu o número 1 acompanhado de dois zeros. Olha o expoente 2, quantidade de zeros também 2. 10 elevado a 3 deu 1000. Tá? O 3 aqui indicou que do lado do 1 teriam 3 zeros. Essa é a regularidade. Isso vale para toda a potência de base 10 com expoente positivo. Então, olha só, expoente positivo e inteiro. 10 elevado a 4, então eu escrevo o número 1, olho para o expoente e escrevo 4 zeros. 10 elevado a 5, escrevo o número 1 e esse 5 me indica que eu tenho que colocar 5 zeros, 100.000. 10 elevado a 6, escreve o 1 e do lado dele coloca 6 zeros. Quem manda então é o expoente. Claro, isso só vale para a potência de base 10, as outras bases tem que calcular. Tá? Mas para a base 10, você bateu o olho, já sabe quanto dá. Agora nós estamos diante de um número muito grande. Olha só, 13 mil, milhão, bilhão. 13 bilhões. Ok? Esse número? 13 bilhões. Repara que ele é um número extenso. E além dele ser um número extenso na sua escrita, ele termina com muitos zeros. E é isso que vai nos ajudar a utilizar a notação científica. Nós vamos utilizar uma potência de base 10 e um número que só vai ter uma casa antes da vírgula. Tá? E nós vamos ver como é que é a lógica da notação científica. Esses 13 bilhões eu poderia escrever de um outro jeito. Vamos dizer que eu escrevesse assim, ó, 13 vezes 1 bilhão. Vocês concordam que 13 vezes 1 bilhão vai dar esses mesmos 13 bilhões? Tá? Eu só estou escrevendo ele de um jeito diferente. E eu poderia até fazer mais. Eu poderia fazer 1,3 vezes 10 bilhões. E o resultado também seria de 13 bilhões. Se vocês, inclusive, quiserem verificar na calculadora ou fazer a conta aí no caderno de vocês, pode fazer que vocês vão ver que vai dar. O que acontece aqui? Era 13 vezes 1 bilhão, que é mais visível o resultado ser 13 bilhões. Quando eu diminuo uma casa depois da vírgula aqui, eu automaticamente tenho que aumentar um zero aqui para compensar. Tá? E por que eu fiz tudo isso?
Lembra que a gente comentou sobre potências de base 10? Esse númerozão, eu posso transformar ele só numa potência de base 10. Como que eu faço isso? Eu escrevo 10 e eu vou contar quantos zeros tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui vai ficar 10 elevado a 10. E aí o que eu faço? Complemento aqui, 1,3 vezes 10 elevado a 10. Então, isto aqui que eu acabei de escrever é o mesmo número 13 bilhões na forma de notação científica. Repara, transformar em notação científica não significa mudar o número, significa escrevê-lo de maneira diferente. Porque se você fizer na calculadora, ele volta a ser aqueles 13 bilhões que a gente iniciou. Então, nós vamos ver outros exemplos e uma maneira mais prática de transformar em notação científica. O método prático para a gente transformar os números em notação científica, ele funciona da seguinte maneira. Olha esse exemplo aqui, 452 milhões. Este número, ele pode ser transformado em notação científica porque ele termina com vários zeros. Este número, a princípio, ele não tem vírgula. Só que, se ele tivesse vírgula, ela estaria aqui no final. Ela não está no final porque não precisa. O número que a gente escreve assim, por exemplo, 25,00, ele é a mesma coisa que 25. A vírgula não faz diferença nenhuma, a não ser que você esteja trabalhando com preço e queira colocar R$ 25,00. Mas este número e este são exatamente iguais. Por isso que, quando o número não tem vírgula, ela estaria lá no finalzinho. Ali acontece isso. Não tem a vírgula a princípio, porém, eu sei que ela está lá no finzinho. Vou repetir para vocês que na notação científica eu só posso ter um número antes da vírgula. Apenas um, e não pode ser o zero. Então, para eu ficar com um número antes da vírgula, eu vou ter que posicionar a vírgula aqui, ó, entre o 4 e o 5, para que eu fique com esse um número antes da vírgula. Isso aqui vai virar o quê? 4,52. Eu vou escrever o número até chegar nos zeros. Quando chegar nos zeros, eu paro, porque os zeros vão sumir. Essa é a jogada da notação científica, eliminar aquele mando de zero e substituir por uma potência de base 10. Então aqui, ó, 4,52 só tem um número antes da vírgula. E agora, a gente vai compensar isso tudo com uma potência de base 10. Mas como que eu sei o expoente aqui? Tá? Porque a minha vírgula vai andar até aqui. Então não basta contar a quantidade de zeros, porque eu vou precisar de mais. Eu vou ter que compensar aqueles zeros finais. Então eu vou contar quantas casas a minha vírgula andou até chegar aqui. Ela saiu daqui do final, ó, e andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela deu 8 passos para chegar até onde ela estava. De forma que a notação científica desse número ficou 4,52 vezes 10 elevado a 8. Vamos ao segundo exemplo. 28 milhões. Como é que eu transformo isso em notação científica? Então eu começo posicionando a minha vírgula lá no final. Segunda coisa, eu tenho que ver aonde essa vírgula vai parar para eu ficar com apenas uma casa antes da vírgula. Então ela tem que andar até aqui, entre o 2 e o 8. Então eu já vou escrever aqui, ó, 2,8. Aqui já começou um monte de zero, então eu paro aqui, no 2,8. E eu vou contar quantas casas a minha vírgula andou até chegar ali, para complementar com essa potência de base 10. Então saindo daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. E eu fico com a minha escrita assim, 2,8 vezes 10 elevado a 7. Né? Tudo isso, se vocês fizerem a conta de depois, volta a ser o número que era antes. Um último exemplo que eu me lembrei agora, por exemplo, 60 milhões. Aí é um número que só tem o 6 e o resto é tudo zero. Como é que ficaria nesse caso? Vamos lá, minha vírgula está aqui no finzinho. A minha vírgula vai ter que vir até aqui, ó, para que o 6 fique antes da vírgula. Então vamos ver o que acontece.
eu vou ficar com 6. Lembra que eu só copiava até chegar no zero? Então vai acontecer a mesma coisa. E será que eu vou precisar da vírgula agora? Essa que é a jogada. Se você quiser colocar, não tem problema nenhum. Se você quiser fazer assim, 6,0. Mas não precisa, tá? Quando vier um número acompanhado só de zeros, você coloca 6 vezes o 10, e aí você conta quantas vezes a vírgula andou até chegar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vezes 10 elevado a 7. Então aqui, o último exemplo sobre notação científica. Agora nós vamos voltar lá para o nosso problema. Agora que a gente já conhece a notação científica, então vamos ver como ela pode ser útil para a gente resolver esse mesmo problema sem ter que fazer aquela divisão que eu propus para vocês. Então vamos analisar uma coisa. A notação científica trabalha com números que terminam em muitos zeros. E aí a gente consegue fazer uma notação mais leve para aquele número todo. Tá? Só que no nosso problema, eu não tenho os meus números terminando em zero. Mas existe uma coisa na matemática que ajuda muito, que é o arredondamento. Eu vou arredondar esse número para um número mais próximo e que termine em vários zeros. Porque aí eu posso utilizar a notação científica aqui para ajudar nos cálculos. Vamos ver aqui, ó. Então, essa mesma densidade de São Paulo, eu vou transformar um pouquinho aqui. Repara que 44.800.000 está muito perto de 45 milhões. Tá? Então, se a gente der uma arredondadinha para cima, não vai atrapalhar muito o nosso cálculo aqui em questão. É isso que eu vou fazer. Eu vou arredondar para cima e vou ficar com 45 milhões. Repara que agora o meu número termina em bastante zero. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Eu estou com 248.219. 248 mil está muito perto de 250 mil. Então eu vou arredondar. Fazendo isso, nós não estamos fugindo muito do resultado principal, porque nós estamos arredondando para números próximos. E o resultado, se der uma diferença, vai ser uma diferença muito pequena, muito insignificante. Para efeitos de uma prova, para efeitos até de uma estimativa, a gente faz arredondamentos. Nós vamos encontrar números muito próximos. E agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou transformar esses números em notação científica. 45 milhões em notação científica. Então lembre-se, eu tenho que ter uma casa antes da vírgula só. E não pode ser o zero. E a minha vírgula inicialmente está lá no final. Onde que ela vai ter que parar? Ela vai ter que parar entre o 4 e o 5. Então como é que vai ficar meu número? 4,5. Esse monte de zero não vai ser necessário agora porque vai virar uma potência de base 10. Mas é 10 elevado a quanto? Aí a gente conta quantos passos a minha vírgula deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos. Então ficou 4,5 vezes 10 elevado a 7. Na parte de baixo eu tenho 250 mil. A minha vírgula inicialmente está lá no fim. O meu número vai ter apenas uma casa antes da vírgula. Então a minha vírgula vai andar até aqui, entre o 2 e o 5. Vou escrever aqui, ó, 2,5. Esse monte de zero a gente vai compensar com a potência de base 10. Conta quantas casas a vírgula andou. 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 10 elevado a 5. Então o que nós temos aqui? Eu vou fazer duas contas separadas aqui. Eu vou fazer, ó, 4,5 dividido por 2,5. E também vou fazer essa divisão do 10,7 por 10,5. Aqui, para quem não assistiu Propriedades das Potências, eu vou deixar indicado aqui no vídeo para que você assista e veja como é que a gente faz esse tipo de operação, que é muito fácil. Olhando aqui para o nosso problema de hoje, vocês vão compreender. Mas essa conta eu tenho que fazer. 4,5 dividido por 2,5. Só que
essa conta está muito mais fácil que aquela inicial. Repara que numa prova, num concurso, essa conta não vai me assustar tanto. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, eu estou com uma quantidade igual de casas depois da vírgula. Então a vírgula pode ser eliminada. Virou 45 dividido por 25. Quantas vezes o 25 cabe no 45? Apenas uma. Uma vez 25 dá 25. Nós vamos encontrar de resto aqui o número 20. Agora, para eu continuar minha conta, eu posso acrescentar um zero aqui, desde que eu coloque a vírgula no resultado, porque eu não tenho mais número para descer. Então a gente tem que acrescentar um zero, mas compensar com a vírgula. Quantas vezes o 25 cabe no 200? 8 vezes, porque 8 vezes 5 vai dar 40, 0 e sobe 4. 8 vezes 2 dá 16, com 4 dá 20. Repara que acabou a minha conta. Deu 1,8 com o resto zero. Então, continuando aqui a nossa densidade de São Paulo, a primeira conta a gente já fez, deu 1,8. A segunda conta é onde a gente utiliza as propriedades das potências. Divisão de potências de mesma base, você mantém a base e subtrai os expoentes. 7 menos 5 dá 2. E agora é só ver quanto que dá essa conta aqui. 1,8. O que é 10 elevado a 2? É o número 1 acompanhado de 2 zeros. Então é 1,8 vezes 100, que vai dar exatamente os mesmos 180 que a gente tinha feito aqui na calculadora. Então note, nesse caso aqui, especificamente, se deu alguma diferença, foi nas casas decimais, porque eu só coloquei o 180, eu não coloquei 180, o que deu, né? Depois, se você quiser conferir aí em casa, confere. Mas aqui teria vírgula e teria mais alguma coisa. E aqui deu 180 exato. E essa vai ser a única diferença. Repare que não vai ser uma diferença significativa. Diferença significativa é se tivesse dado 180 aqui e 130 aqui, que seria muito longe. Mas repare que, inclusive, o resultado bateu. Tá? Então, a notação científica ela deve ser usada para cálculos ou para a gente fazer leitura de números muito grandes ou números muito pequenos. Ela tem sua utilidade em várias ciências e é estudada aqui com a gente na matemática. Se você ficou com alguma dúvida ou quer enviar uma sugestão, deixe aí nos comentários ou entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Professor Marcelo agradece demais a sua visita e até nosso próximo encontro.